Criminosos são flagrados arrombando caixas eletrônicos na Serra. Eles já tinham conseguido roubar cerca de R$100 mil. Os dois foram presos dentro da agência quando tentavam abrir outro caixa. Bombeiro morre ao sofrer acidente na BR-262 em Domingos Martins. Amigos que também passavam pelo local presenciaram a batida. No sul do estado, o motorista de carro faz conversão em cruzamento e atinge em cheio motociclistas. Cadela morre depois de ser atacada por enxame de abelhas. Os cuidados ao negociar produtos pela internet. Ontem, um vendedor quase ficou no prejuízo ao encontrar com um suposto cliente que era, na verdade, um bandido. Um especialista dá dicas para não cair em armadilha. Os idosos estão entre as maiores vítimas de atropelamento no país. Pesquisas apontam que 1 em cada 3 pessoas atropeladas tem mais de 60 anos. A infestação de rato em calçadão de praia em Vila Velha. Moradores pedem providência, já que os roedores podem causar várias doenças. Eleições 2018. As urnas eletrônicas já começaram a ser distribuídas. Em Vila Velha foram cerca de 300 urnas lacradas, transportadas em vans escolares. Prevenção ao câncer de mama. Em Vila Velha, as ações do Outubro Rosa pretendem atender mais de 600 mulheres. A mamografia é de graça para a população. Quem nunca abriu a geladeira só para ver o que tem lá dentro? Mas a nossa Nutri faz um alerta. Os alimentos podem acabar estragando com esse abre e fecha. O Tribuna Notícias volta rapidinho. Boa tarde. Bandidos são presos em flagrante depois de arrombar caixa eletrônico na Serra. Eles já tinham conseguido furtar R$100 mil quando a polícia chegou. Vinícius Rangel tem mais informações. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna Notícias, primeira edição. Pois é, Tainá, o caso foi registrado aqui no DPJ da Serra. Os bandidos foram pegos no momento em que tentavam furtar cerca de R$100 mil de caixas eletrônicos de uma agência bancária que fica no bairro Parque Residencial Laranjeiras, também aqui na Serra. Segundo a polícia, os criminosos estavam com maçarico e também com uma barra de ferro para arrombar os caixas. Os criminosos, identificados como Caio Alexandre Dias Vogel, de 29 anos, e Arildo Simeone, de 49, já possuem passagens pela polícia. Arildo, inclusive, já teria tentado cometer o mesmo crime aqui no estado em 2012. A PM conversou com a nossa reportagem e nos contou detalhes dessa prisão. Eles conseguiram realmente ter acesso ao dinheiro, né, através do uso de maçarico. Eles tinham lá um maçarico lá de médio porte e uma barra de ferro usada para fazer força e romper o obstáculo também. Tiveram acesso ao dinheiro, cerca de R$100 mil foi encontrado com eles, o dinheiro sendo contabilizado em espécie mesmo, né, contado. Enfim, a guarnição teve sucesso, teve êxito e conseguiu aí fazer a detenção dos 2 indivíduos. Câmeras de segurança flagraram um acidente em Cachoeiro de Itapemirim. Esse carro cinza segue por uma avenida movimentada no cruzamento. O motorista decide fazer uma conversão à esquerda. 2 pessoas que estavam em uma moto são atingidas em cheio e são arremessadas por alguns metros. Uma delas chega a bater em uma árvore. As vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde delas não foi informado. Cabo do Corpo de Bombeiros morre em acidente na BR-262. Ele seguia para o trabalho de moto quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus. O impacto da batida foi tão forte que a marca do pneu da moto ficou no para-choque do ônibus. De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 6h50 da manhã deste sábado, na BR-262, em Domingos Martins. O bombeiro Héctor Meneghelli Pavan, de 30 anos, estava indo para Marechal Floriano assumir o 3º dia de serviço. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o bombeiro seguia nessa direção. Ele perdeu o controle da moto, invadiu
dirigiu a contramão e foi atingido em cheio pelo ônibus que seguia no sentido contrário da pista. O ônibus estava vindo de Ponto Alto, na região serrana do Espírito Santo. Dentro dele estavam motoristas em treinamento, inclusive a condutora do veículo. Colegas de trabalho da vítima estavam abalados com a morte do bombeiro. Eles ficaram sabendo da notícia quando passaram pelo local. O cabo Hétero estava indo assumir o serviço, então, enquanto ele está fardado, né? E tinha um militar nosso que estava também assumindo o serviço, que estava atrás e viu toda a ocorrência como se deu. Cabo Héctor estava há quase 9 anos na corporação. Foi transferido de Linhares para Marechal há poucos dias. O comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros lembra do profissional com muita admiração. Cabo Héctor era um rapaz muito talentoso, 30 anos de idade, solteiro. Fatalidade que está deixando a gente em estado de choque, né? O trecho onde o acidente aconteceu é considerado arriscado por muitos motoristas. O tenente-coronel enfatiza a importância de ter atenção na hora de passar pelo local. Eu sou motociclista também, né? E moto ela é muito boa, mas você tem que saber andar sempre com prudência, sempre respeitando as regras de trânsito. E moto com um pouquinho mais de cilindrada, uma moto maior, com mais potência, é o ideal você fazer um treinamento específico de pilotagem, que é muita potência para uma máquina tão pequena, né? O velório do militar vai acontecer na Capela do Corpo de Bombeiros, no quartel do Comando Geral. Agora, olha o que aconteceu em Conceição da Barra. Um enxame de abelha ataca moradores e animais no norte do estado. O ataque aconteceu na vila de Cobraice, em Conceição da Barra. Moradores foram atendidos no pronto-socorro da cidade e passam bem. Já uma cadelinha que também foi picada acabou morrendo. O enxame das abelhas foi do tipo africana. Elas foram capturadas pela Defesa Civil. Eleições 2018, em Vila Velha, mais de 300 urnas eletrônicas já foram distribuídas nos locais de votação. Eu estive lá, vamos conferir. As 317 urnas lacradas foram transportadas por vans escolares para distribuição em 31 locais de votação da Zona 57 em Vila Velha. Só nesta zona eleitoral serão 85 mil eleitores. Além das urnas, kits como esses, utilizados por mesários durante as votações. 300 mil pessoas devem ir às urnas neste domingo. Cada van tem uma rota, nós temos 5 rotas hoje. Cada van tem uma quantidade de urnas, são entregues nas escolas, são guardadas em salas trancadas e são entregues somente em escolas que têm vigilância 24 horas. Outras 5 escolas devem receber os equipamentos somente amanhã. Aos eleitores que não vão participar do processo de votação e precisam justificar o voto, aqui em Vila Velha, na Zona 57, o cartório vai disponibilizar uma urna exclusiva para justificativa. Aqui no cartório vai ter uma urna só para justificativa. Então, para desafogar essas escolas desse entorno, eu sempre coloco pelo menos uma urna justificativa, que aí facilita para o eleitor que está fora da cidade e me desafoga a escola. E você não quer perder nenhum detalhe dessa eleição? Amanhã o site Tribuna Online terá apuração em tempo real. Acesse lá tribunaonline.com.br. Se você preferir, pode também receber as principais notícias pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o número 998801942. Fazer um cadastro rápido e pronto. Você fica por dentro de tudo. A infestação de ratos em calçada de praia em Vila Velha. De acordo com especialistas, há risco para a saúde de quem frequenta a região. Repare bem nessas imagens, pois são ratos andando tranquilamente pela orla da Praia da Costa, em Vila Velha. Neste vídeo gravado por um morador da região, é possível ver que eles estão próximos a latões de lixo em busca de alimentos. Quem caminha na orla conta que já está acostumado com a presença dos animais. Aqui, durante o dia, eu corro todo dia, direto eles estão no meio desse mato aí. Aqui na orla tem lixo sim. Mas repare que os restos de alimentos estão no local correto,
dentro de latões de lixo. O problema, gente, olha só, fica do outro lado da orla. Os ratos se escondem bem aqui, embaixo da restinga, o dia inteiro. E é bem aqui que mora o problema, onde tem muita sujeira. E vamos combinar, falta uma boa limpeza. Isso é devido, o pessoal joga alimentação no chão, entendeu? Que atrai muito isso aí. E também eu acho que seria bom fazer uma limpeza, pelo menos uma vez por mês. Tem muita sujeira debaixo dessa vegetação. Esse biólogo explica que na orla os ratos têm tudo o que precisam: alimento e abrigo na restinga. O ideal é que a população não deixe sujeira na praia e que o lixo seja recolhido com mais frequência. Os ratos, eles se proliferam muito rápido, eles fazem ninhadas a cada 21 dias e se há disponibilidade de alimento, eles vão se multiplicando, desde que não haja predador para eles, como que são as cobras, que são os principais predadores, eles estão livres, então tem alimento disponível, tem esconderijo, tem onde eles se esconderem. E isso faz com que eles aumentem a população muito rápido. Os animais são responsáveis por transmitir bactérias que podem causar doenças como a leptospirose, micoses e sarna. A leptospirose é uma das doenças mais sérias relacionadas à urina do rato. Então ele urinando na areia e as crianças ou qualquer outra pessoa tendo contato, né, vai poder se contaminar. Mas existem outras bactérias também que causam diarreia, causam vômito. E existe também a questão da sarna, pulgas do rato que transmitem doenças. E isso é problemático. A gente tem que ter o controle da população de ratos. No início do ano, o Tribuna Notícias veio até a Praia da Costa para mostrar a mesma situação. Esse vídeo, também gravado por moradores, flagrou centenas de ratos andando pelo calçadão. E, pelo visto, o problema continua. A Prefeitura de Vila Velha disse que tentou controlar os ratos usando veneno, mas não deu porque há muito lixo, alimento no lixo. Agora a estratégia é a seguinte: eles vão fazer um trabalho de conscientização com os moradores, já que os dejetos são produzidos pela própria população, ou seja, falta conscientização por parte do próprio povo, né? Cada vez mais os brasileiros fazem compras pela internet. Muitas vezes devido aos preços serem mais atrativos ou até mesmo pela comodidade. Mas essa negociação precisa ser cautelosa. Tem criminosos que estão se aproveitando. Eu conversei com um especialista sobre o assunto. A internet já é o meio mais buscado por quem anuncia ou compra produtos. Pesquisas indicam que o número de brasileiros que compram online mensalmente já superou o dos que consomem em lojas físicas. 38% dos brasileiros têm o hábito de fazer compras online todos os meses, contra 30% que declaram comprar em lojas físicas com a mesma frequência. O que a maioria acaba esquecendo é que a internet é como a rua. Nela, há riscos, há gente de boa e má fé. Exemplo disso foi o que aconteceu com este homem de 35 anos. Ele anunciou o videogame num site de compra e venda. O interessado fez contato. Eles marcaram o encontro para fechar o negócio. O problema é que, na verdade, o cliente era um assaltante. Além de roubar o primeiro videogame, o criminoso, que estava com um comparsa, ainda levou outros 20 aparelhos que estavam no carro da vítima. Eles me contactaram pelo OLX, querendo comprar um Xbox. Eu faço umas vendas de vez em quando, compro fora, trago para vender aqui. E estou uma semana conversando com ele já pelo OLX, parecia ser um cara normal e confiável. Marquei de entregar, quando eu cheguei, veio 2 rapazes armados e me abordou. Eduardo Pinheiro, especialista em segurança virtual, alerta sobre os riscos de negociações via internet. As pessoas buscam comprar produtos na internet devido à comodidade, devido aos menores preços, né, que são encontrados, mas é preciso ter cautela, é preciso lembrar que a internet é rua. Os mesmos riscos que nós encontramos nas ruas, criminosos, ladrões, golpistas, são encontrados também na internet. Não importa se você está vendendo ou comprando, a orientação dos especialistas é pesquisar o máximo de informações possíveis sobre a pessoa com quem você está negociando. Ao fechar negócio, marcar em locais públicos como esse, de grande movimentação de pessoas, para entregar ou receber o produto.
é preciso ter cautela, porque qualquer tipo de relacionamento pela internet, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento comercial, é preciso ter cautela, é preciso buscar referências da pessoa que você está se relacionando, né, por exemplo, para praticar um comércio eletrônico, para você não colocar em risco até mesmo a sua integridade física ou a sua vida. Sobre o vendedor, teve sorte. A Guarda Municipal de Vitória visualizou os criminosos. Dos 21 aparelhos, 15 foram recuperados. Apesar do susto, o vendedor aprendeu a lição. Agora não entrego mais assim. Shopping, em algum lugar muito movimentado, nada de fazer entrega pessoal em algum lugar que eu não conheça. Agora vamos falar de acidentes de trânsito. Os idosos estão entre as maiores vítimas de atropelamento no país. Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária apontam que 1 em cada 3 pessoas atropeladas tem mais de 60 anos. Ana Paula olha a última foto que tirou ao lado da mãe com muita tristeza. Ela se lembra do carinho e de como a dona Dalila era importante na vida dela. A lembrança que eu tenho dela foi que no domingo, um dia antes do acidente, ela estava aqui fazendo almoço para mim, super feliz, ama meus filhos. E essa foi a última vez que eu vi minha mãe. A idosa, de 66 anos, estava indo à padaria quando foi atropelada por um motociclista. 8 segundos depois, um carro em alta velocidade atingiu a costureira. Ela morreu na hora. O pior dia da minha vida foi esse. Foi o dia que eu tive que enterrar minha mãe por causa de uma imprudência no trânsito. Por causa de um irresponsável que passou por cima dela e não voltou para poder nem prestar socorro. O acidente aconteceu há quase 2 meses e acende o alerta para uma pesquisa que foi divulgada recentemente pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. É que a cada 3 pessoas que são atropeladas no Brasil, 1 tem mais de 60 anos de idade. Em relação aos dados de acidentes, o grupo de idosos foi o que mais cresceu, 35% entre os anos de 2000 e 2016. Nós estamos vivendo um crescimento muito grande da frota e não se mexe em infraestrutura. A gente vê que o poder público investe pouco na estrutura das vias, né? Então, por isso que nós temos essa grande elevação do índice de acidentes. Sem contar que existe uma determinação que nem só o motorista é culpado de atropelamento. Muitas pessoas que são atropeladas têm uma parcela de culpa, por quê? Porque não obedeceram às normas de circulação e conduta. Dona Maria viu a faixa de pedestre, mas acabou atravessando fora. Um risco muito grande de ser atropelada por algum veículo. A aposentada recebeu algumas dicas e sabe que precisa ter atenção no trânsito. Sei que é errado, mas eu passo igual não passaria. Vamos embora. Mas a atenção tem que ter. Tem atenção, sim. Faixas que não tem semáforo, sinal de trânsito, a preferência é do pedestre. O pedestre deve chegar até a calçada da via, sinalizar com a mão a sua intenção de atravessar a via. Quando os carros pararem, aí sim, faça a travessia com segurança. Dona Maria, fica aí o recado para a senhora e para os outros pedestres também. Respeitem a faixa e onde não há sinal, esperem o veículo parar antes de atravessar. Sábado, 6 de outubro, veja o que é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Escolas abrem matrículas com desconto de até 50%. Na foto principal, Paquetá coloca o Fla na cola dos líderes. Guia traz os locais de votação e o número de todos os candidatos. Novas placas de veículos começam a valer no dia 1º de dezembro no estado. E veja ainda o que é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. No AT2, Rock Mágico com Legião Urbana. Atrações antecipadas para o Dia das Crianças. Comida de passarinho vira aliada na dieta. Outubro é um mês dedicado para ressaltar ainda mais a importância da mamografia, que detecta o câncer de mama. Em Vila Velha, a expectativa é que mais de 600 mulheres sejam atendidas nesse período. A
mulher que chega ao Centro Municipal de Atendimento Secundário em Vila Velha é encaminhada a este espaço, onde realiza um cadastro rápido. Em poucos minutos, a enfermeira já entrega a solicitação para o exame. No mesmo dia, a mamografia é realizada. Como estamos no mês que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, esta é uma das ações da Prefeitura de Vila Velha para facilitar a vida das mulheres do município. A finalidade desse projeto é a facilidade, né? Então a pessoa não precisa disponibilizar de manhã cedo ir para a unidade para pegar uma ficha para passar pelo médico. Então toda a equipe está aqui para atender e já imediatamente fazer o exame. Não demora mais do que uns 20 minutos. Selma tem 52 anos e faz o exame com frequência. O maior medo dela não é encarar a mamografia, e sim ter a doença. Por isso, ela ressalta a importância de fazer o exame. Desde os 45 anos que eu comecei a fazer, porque na minha família teve casos. Então o médico pediu para mim começar a fazer com 45 anos. E daí em diante, todo ano eu faço. Mulheres entre 50 e 69 anos só precisam trazer a xerox do documento de identidade, do cartão do SUS e comprovante de residência. Se tiver algum exame antigo, também é importante apresentar. A campanha também tem como objetivo ouvir outras mulheres que não fazem parte dessa faixa etária, orientando e, em caso de necessidade, encaminhando para atendimento médico. Cristiane não tem a faixa etária, mas foi indicada a procurar o centro de atendimento para realizar a mamografia. Foi ouvida e encaminhada ao exame. As meninas atendem bem, nos orientam se a gente tem alguma dúvida, explicam o porquê da questão da idade, explicam a necessidade que cada uma está passando. O melhor é cuidar, é se cuidar, e elas estão aqui para isso mesmo, elas estão nos orientando. Os atendimentos acontecem na Secretaria de Saúde do município, no centro de Vila Velha. O próximo será no dia 9, terça-feira da semana que vem. A seguir tem mais saúde aqui no Tribuna Notícias. A nossa NutriGabi vem com dicas sobre conservação de alimentos na geladeira. A gente volta rapidinho. Tem gente que abre a geladeira só para ver o que tem lá dentro e não pega nada. Eu faço muito isso em casa. Mas você sabia que esse abre e fecha pode estragar alguns alimentos? Esse é o assunto de hoje no quadro NutriDicas. O abre e fecha é toda hora. A geladeira é um dos eletrodomésticos mais usados nas casas das pessoas. Não, muitas vezes por dia, porque nós somos em 2 adultos e 2 crianças. E criança sempre gosta de abrir a geladeira, ficar olhando o que tem, fica em dúvida, e aí acaba abrindo muitas vezes a geladeira, né? E com uma movimentação intensa, é difícil manter tudo arrumado, viu? É difícil, porque sempre tira uma garrafa de água que pega de um lugar, acaba colocando em outro. Um iogurte acaba colocando em outro lugar, o suco. Precisa chamar bastante atenção das crianças, principalmente. Mas a geladeira precisa sim estar organizada. Além de facilitar a vida e evitar alimentos esquecidos lá no fundo, é uma questão de saúde. Quando a gente arruma a geladeira direitinho, a gente vai evitar ali a contaminação de bactérias. Então a gente vai manter, né, o prazo de validade desses alimentos muito maior. E nada mais é também do que a gente se preocupar também com a higiene, né, a nossa saúde, quando a gente mantém uma geladeira ali muito bem organizada. Uma outra coisa que deve ser observada é que cada parte da geladeira tem uma temperatura diferente. Então a gente tem que organizar esses alimentos de acordo com isso. Aqui dá pra ver que tem várias coisas fora do lugar. Então na parte de cima a gente vai guardar os alimentos que precisam de ter um controle, né, maior de temperatura, como os ovos aqui que tá perfeito, queijo, os frios, né, presunto, peito de peru, tudo isso a gente traz para a parte de cima da geladeira. A parte de baixo a gente já vai guardar aqueles alimentos que a gente não pode ter, né, tanto contato com a temperatura mais baixa, como por exemplo aqui a gente observa nas gavetas as verduras, né? Na porta a gente já tem que tomar cuidado em colocar aquele tipo de alimento que não precise tanto de refrigeração. Então são os molhos, as águas, o leite, né? Justamente porque a gente tem o abre e fecha da geladeira e aqui a gente tem uma oscilação maior de temperatura. Então vamos às dicas. Então a gente vai guardar aqui os alimentos que precisam, né, de ter um controle maior de temperatura, como por exemplo o ovo. A gente observa aqui que ele está bem certinho,
O queijo também é um produto que precisa de uma refrigeração maior, a gente vai trazer para a parte de cima. E tá perfeito essa carne que ele tá utilizando aqui para descongelar, fazer esse descongelamento dentro da geladeira. Esses legumes aqui, o ideal é que a gente leve para a parte de baixo da geladeira, né? Então essa gaveta aqui mais baixo, a gente utilizar ela para a gente poder fazer o armazenamento de todos esses legumes. E aí observando que o ideal é a gente tirar da sacolinha, né? E assim que chegar no supermercado, a gente já higienizar esses produtos antes de guardar, para evitar a contaminação da geladeira e dos outros alimentos que a gente já tem. Uma coisa que vale chamar a atenção também é a presença da panela, né? A panela, ela foi feita para poder armazenar calor dentro dela, então a gente não consegue ter uma refrigeração adequada e isso acaba diminuindo o prazo de validade do alimento que a gente está armazenando ali dentro. Outro alimento que deve ser observado é o ovo. Às vezes somos induzidos pelo próprio eletrodoméstico a posicioná-los no lugar errado. Isso está super errado, né? E as geladeiras mais antigas, ela vem com essa repartição aqui na porta. As mais modernas, né? Eles normalmente são soltos, então a gente pode tirar daqui e trazer para cá. Isso porque o ovo ele precisa de ter um controle de temperatura muito maior, até porque é um alimento que estraga muito fácil, né? Ele, com exceção da regra, é o único alimento que a gente vai comprar e a gente vai guardar sem ser higienizado. Isso porque a casquinha do ovo ela é porosa, então se a gente lavar, a gente pode aumentar a entrada de micro-organismos dentro do ovo. Agora, com todas essas dicas, é só colocá-las em prática e pedir uma ajuda para a família para manter tudo em ordem. Agora nós vamos buscar deixar tudo organizado, né? Conversar com a esposa, nos policiar também, né? E principalmente falar com as crianças, né? Agora tá aí tão bonitinha, arrumadinha, vamos procurar manter, né? E a gente fica por aqui. Eu te espero logo mais às 7h20 da noite no Tribuna Notícias, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia. Até lá!